Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, hoje nos reunimos para celebrar o terceiro domingo do tempo pascal. Um período em que nos mostra a face do ressuscitado, a face daquele que venceu a morte, a face daquele que nos dá uma vida nova, uma vida em plenitude. E assim, nós somos convidados a reconhecer o autor da vida, a reconhecer que Ele ressuscitou. Nós podemos ver logo na primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, onde que nos mostra: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Isso mostra que Ele está vivo, que Cristo ressuscitou, que a sua obra não seria vencida com a morte, mas Ele venceu a morte para dar continuidade no projeto de amor de Deus, no projeto de salvação que Deus tem para com o seu povo, nós que somos esse povo escolhido por Deus. E assim também na primeira leitura, nos convida à conversão, a reconhecer o ressuscitado e nos converter, para que sejam perdoados os nossos pecados. E assim, dando continuidade no Salmo Resposta, nos revela que sobre nós brilha a face desse Deus esplendoroso, onde que implica nós também sermos espelhos desse Deus vivo, refletir a face de Cristo para os nossos irmãos, para todos aqueles que necessitam da palavra do Senhor, ser luz, ser um instrumento de Deus para todos. Ser luz por ser luz não tem significado, mas a partir do momento que refletimos a luz de Cristo, implica a nós também a termos o nosso compromisso, o compromisso com a nossa fé. Resplandecer a face do Senhor, refletir esta face para os nossos irmãos, mostra que nós devemos ser luz onde há trevas. É até muito gostoso, muito fácil, a gente se revestir desta luz aqui em nosso meio, na comunidade, conforme Jesus também, ali na sua comunidade, Ele apareceu. Mas nós devemos resplandecer a face desse Deus ressuscitado no nosso dia a dia, nas nossas atividades, seja no nosso trabalho, seja em casa, seja na família, na escola. Somos convidados a refletir e reconhecer esse Deus que caminha conosco, e esse Deus que é a vítima e expiação dos nossos pecados, conforme nos mostra hoje na carta de São João. E Ele, pelos nossos pecados, foi a vítima, e vítima também para o mundo inteiro. Dando continuidade, nós passamos pelo Evangelho de Lucas, onde que no Evangelho ressuscitado aparece a sua comunidade, e ele convoca a comunidade para ser testemunha da sua vida, da ressurreição, do amor ali voltado para o seu povo. E Cristo continua vivo, e Cristo continua sendo o centro da comunidade. E por isso que Jesus toma iniciativa e aparece aos seus discípulos desejando a paz esteja convosco. E a reação dos apóstolos, conforme nós podemos ver, eles ficaram apavorados, assustados, porque eles estavam confusos, ainda não tinham reconhecido o Senhor. Mas o Senhor ali, Ele apresenta duas provas. Ele apresenta a prova da sua identidade, tanto física, porque Ele mostra os seus pés e suas mãos, e também a prova bíblica, que Ele abre a inteligência
para que todos pudessem compreender as Escrituras, compreender que Jesus deveria aparecer, que Jesus deveria, aliás, padecer e ressuscitar. Jesus deveria, ali então, revelar a sua face de amor. E a missão, ele aponta uma missão para os seus discípulos, dizendo: vós sereis as minhas testemunhas. Ser testemunha é conhecer, é viver e anunciar a mensagem de amor, a mensagem de Deus que Cristo nos trouxe. Não é uma mensagem vazia, mas uma mensagem repleta da graça de Deus, onde Cristo continua vivo na igreja através desses discípulos, que ele até então, ele disse: vós sereis testemunhas de tudo isso. E ele aparecendo ali, convocando os seus discípulos a serem testemunhas, ele se apresenta como um fato real, não como um fato imaginário ou fictício, assim podemos dizer, mas um fato real, que assim os apóstolos possam acreditar, porque eles não conseguiam acreditar que Jesus estava vivo. E esse Jesus vivo, ele pode se mostrar aos seus apóstolos, e os apóstolos ver a face desse Jesus, desse Deus ressuscitado. E ele, revelando a sua face, diante dos medos e das incertezas, diante daquela comunidade repleta de dúvidas, Jesus se apresenta. E ele, apresentando, mostra que quando nós nos reunimos em comunidade, ele está sempre no meio de nós. Porque Jesus se fez presente no meio daquele povo e se faz presente também em nosso meio. E somos convidados a reconhecer este fato real, a identidade do Senhor, até mesmo diante das nossas dúvidas, incertezas e medos, como os discípulos ali tinham também. E estes elementos mostram que quem morre com Ele entra na plenitude do Senhor, entra na plenitude da vida de Deus. E nós, enquanto igreja, diante das nossas dúvidas, diante das nossas incertezas, nós somos convidados a reconhecer esse Deus que, assim está escrito, o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e nos convocando a ser testemunhas vivas do seu amor, a ser discípulos, e nós, discípulos, recebemos uma missão, a missão de ser testemunhas de tudo isso que o Senhor nos propõe. E se diante das nossas dúvidas e dificuldades, teremos a certeza nesta caminhada, de que Deus amadurece a nossa fé, assim como Ele amadureceu a fé dos seus discípulos, para que todo aquele que crer, receberá esta herança, a herança desta vida nova, herança de amor, herança de sermos continuadores da sua boa nova, anunciadores da vontade de Deus, porque nós somos convidados a ser testemunhas de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.